pessoal, sou o João Leite, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. No vídeo anterior, a gente deu início a uma trilha da Psicologia Positiva 2.0. Então, eu fiz um apanhado geral sobre esse movimento, está aí, começou na Europa, foi para os Estados Unidos, depois agora Brasil, e falei sobre os 4 principais fundamentos em relação à Psicologia Positiva 2.0 no vídeo anterior. E ficou aí como débito, né, que eu havia colocado no vídeo, que eu falaria sobre esse, vamos dizer assim, por assim dizer, esse início que teve lá em 2004, com a Barbara Held, que é uma psicóloga americana, fazendo, vamos dizer assim, uma crítica a essa cultura que se criou lá atrás, né, dessa tirania das atitudes, que ela chama de atitudes positivas, do pensamento positivo, de que a gente tem que estar sempre, né, feliz, tem que estar sempre pensando positivo. Então, hoje o debate no vídeo vai ser em cima do artigo que foi escrito em 2004 por ela, mas ainda traz aí questões que são bem atuais nas discussões que ainda hoje suscitam aí nas revistas, no meio acadêmico e tudo mais. Então, hoje a gente vai falar sobre alguns pontos, óbvio que não dá para passar aqui, fazer uma leitura na íntegra de todo o artigo, ele está lá relacionado no vídeo, para quem tiver interesse depois pode ler com calma, né? Mas hoje eu vou passar aqui uma vista sobre os principais pontos, para trazer uma visão, vamos dizer assim, mais imparcial de debate, né? Eu acho que esse é o tipo de debate que eu vejo como construtivo, né? Muitos deles estão sendo baseados em alguns dados, né, em pesquisa, então é interessante a gente fazer esse debate de uma forma madura, que agrega as pessoas que querem ter esse melhor entendimento. Ok? Fiquem comigo e vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Como eu falei, hoje a gente vai fazer um debate aqui sobre o artigo da Barbara Held, que é essa psicóloga aqui, que foi escrito lá em 2004. Tá? Então, é uma psicóloga norte-americana que fez esse levante dado ao movimento que se criou na cultura americana em relação a essa questão da psicologia positiva. Tá? Então, vamos fazer aqui alguns trechos, eu vou trazer aqui para a gente fazer um debate que eu achei que são partes interessantes daquilo que ela trouxe. Né? Então, um dos primeiros pontos que ela coloca aqui é essa questão, né, que a cultura que foi criada lá foi muito saturada com esse aspecto que as pessoas tem que pensar de forma positiva, que tem que cultivar as emoções positivas, as atitudes, e que tem que usar os pontos fortes, que tem que ser feliz, tem que ser saudável, tem que ser sábio, quer dizer, tem que ser tudo de bom, a pessoa tem que ser o Superman, né? Então, o que acontece? É óbvio que isso foi uma questão levantada por conta daquilo que ela visualizou na cultura americana, mas que, de certa forma, se assemelha muito ao que se desdobrou aí em relação ao mundo sobre esses aspectos da psicologia positiva, tá? Embora eu não concorde muito com essas questões, mas eu acho interessante esse levante que ela trouxe, né? Então, assim, eu penso que essa questão do positivo e negativo, eu acho que uma melhor leitura seria, dentro daquilo que é apropriado, né, a gente enfatizar aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é saudável. Para mim, na minha concepção, até como pesquisador e como pessoa, eu acho que é muito saudável, muito melhor, tá? Agora, uma coisa que a gente tem que ter aí, eu acho que é interessante essa visão da psicologia, vamos dizer, positiva 2.0 que eles trouxeram, a gente olhar as coisas de uma forma mais holística, né? Isso vai ajudar a enfraquecer, tá, o discurso e o conteúdo que tem sido propagado por pessoas que não pesquisam e não entendem profundamente o tema, tá? Porque, em geral, eu continuo defendendo isso. Você pega aí artigos, vídeos e aulas, que eu assisti algumas aulas do Martin Seligman e outros grandes pesquisadores de psicologia positiva. Esse tipo de situação aqui, eu nunca vi nenhum deles tendenciando a esse tipo de entendimento. Então, que assim, na minha concepção, o que acontece é que são pessoas que têm uma visão, né, de querer às vezes vender, né? O cara quer vender um curso, o cara quer fazer né, ganhar lá um like, tem mais curtição no vídeo e tudo mais. Então, as pessoas acabam pegando uma parte, né, daquilo que a ciência, do que o estudo apontou e colocando aquilo por alguma intenção, ou às vezes até um desconhecimento, né? Mas gerando toda essa questão desse desdobramento que a gente vê. Então, o que eu penso em relação a essa questão, né? Eu penso sim que continua válido a gente ter a situação em que a gente favoreça o positivo e aquilo que a gente tem de bom. Não vejo por que isso estaria desatualizado, né? Lembrando que a gente não pode negligenciar, né, ou tapar os olhos para entender que existem os aspectos da dor, né?
da perda, das emoções negativas, do luto e todos aqueles aspectos que são as dificuldades humanas. Então, o ser humano ele é único, ele é integral. Então, a gente tem que ter uma visão mais sistêmica. Tá? Ah, então, João, quer dizer que tudo que a gente pensar no positivo, a gente anula no negativo? Não necessariamente. Então, assim, as coisas são um pouco mais complexas. Né? O ser humano ele tem uma complexidade muito grande, principalmente no que tange os aspectos psicológicos. Então, vão existir situações, né, que a depender da dor, né, ou da emoção negativa, é você desviar o pensamento para algo mais construtivo, mais positivo, você tem um efeito balsâmico que alivia ou que atenua aquilo ali, e tem outras situações que não. Então, vão existir situações que, para você lidar com uma situação de estresse, de ansiedade, depressão e tantas outras patologias, você precisa de uma ajuda terapêutica, você precisa de um profissional, né, que vai te municiar de ferramentas, né, de uma capacidade de você lidar com aquilo de uma forma mais construtiva e transformar aquilo em algo bom, para gerar conhecimento, gerar aprendizado. Então esse é um dos aspectos que eu acho interessante, que veio com esse debate da psicologia positiva 2.0, né? Que é o quê? Você deixa de olhar só o evento em si, porque aquilo foi uma dor que incomodou, ou que foi positivo, e dá um olhar um pouco mais distante, fala, mas vem cá, depois isso aí foi bom ou não foi? O resultado foi legal ou não foi? Né? Então você começa a ter uma avaliação mais sistêmica. Então, às vezes, uma dor, você dói, naquele momento é negativo, vai doer e não adianta, é negativo, dói, incomoda. Mas depois de um tempo, você aprende a lidar com aquilo, você às vezes olha e consegue ressignificar aquilo. Então aquilo passa a ter um aprendizado, você se torna uma pessoa melhor ou mais forte, por aí vai. Então é uma leitura, vamos dizer assim, mais madura acerca dessas questões. Tá? Então, eu acho que a grande chave aqui desse item aqui é a questão do tem que ser positivo. Não. Eu penso que a gente deva primar, né, e enfatizar o que é bom. Se a gente tem que potencializar algo, vamos potencializar aquilo que é bom. Né? O que tem de negativo de você potencializar que a pessoa tem que ter mais desempenho? Tem que ser mais engajada? Né? Que ela tem que ser mais motivada? Né? Que ela tem que atingir as metas? O que tem de negativo disso? Não, agora a gente tem que entender que isso não pode também ser a totalidade daquilo que a gente está enxergando no indivíduo. Então vão ter momentos que aquilo ali vai ter que reduzir, porque existem outras coisas que estão mais pertinentes naquele momento. E tudo isso faz parte do indivíduo. Então acho que a grande questão é essa questão do foco, né, da gente enfatizar algo positivo, né, não é uma regra rígida e fechada, onde aquilo é a verdade, a totalidade. Não. Agora você tem que decidir na sua vida se você quer potencializar o que é bom ou potencializar aquilo que não está bom. O que acontece? Muitas vezes aquilo que não está bom, né, tem que ser trabalhado. Então cabe a você, naquele momento da sua vida, respeitar este momento. A depender da situação, você vai pedir uma ajuda ou não, né? Tem um terapeuta, um psicólogo, por aí vai. Em outros momentos você consegue, às vezes, com as próprias situações da vida, sua rede de relacionamento, ter alguns insights, e você consegue superar aquilo. Né? Então é natural que quando você está vivenciando essa fase, vamos dizer assim, mais dark, né? Você não vai ter conseguir dar essa ênfase. Está tudo bem. Isso é apenas uma referência. Essa é uma das grandes questões que eu trabalho muito nos debates que a gente tem no doutorado, lá e tudo mais, no laboratório, essa questão de quando a gente leva algum modelo, algum achado, algum estudo, deixar claro para as pessoas que aquilo é uma referência e possui limitações. Porque senão te gera isso que está sendo ocasionado, né? Que foi ocasionado lá atrás, mas ainda é hoje. Né? Esse sentimento que tem que ser assim. Pô, se eu não consigo me enquadrar naquilo, aquilo me traz dor. Se eu tenho que ter uma vida balanceada, tem lá o aspecto social, família, trabalho, saúde. Pô, eu não consigo fazer aquela divisão. Caraca, aquilo já me traz um incômodo. Então, por quê? Porque às vezes a comunicação não está sendo eficiente no sentido de que aquilo é uma referência, um modelo. Então você tem que traduzir e aplicar aquilo na sua realidade. Né? Então vão ter momentos que a gente consegue estar com uma mente mais saudável, mais equilibrada, mais feliz, conseguindo enfatizar o positivo, tendo uma melhor capacidade de lidar e traduzir e sentir aquilo que não está bom.
e vão ter momentos que uma pequena coisa já gera um incômodo muito grande. E também faz parte da vida. Então você tem que lidar com todas as situações. Ok? Aí vamos seguir aqui um pouco mais para frente. Né? É uma coisa interessante aqui, que aí é uma coisa, um debate que envolve esses aspectos do estudo em si. Né? Então, assim, ela fala aqui que, porque tem muitos estudos, né, extensivos que têm encontrado aí uma certa linha em que o otimismo e a positividade estão ligados à saúde e à longevidade, né? Enquanto o pessimismo e a negatividade seria um efeito oposto, tá? Então, aí é uma questão da gente saber, né? Por isso que é interessante esse tipo de debate, que é o seguinte, aqui está sendo questionado, e para mim não ficou claro, se ela questiona aquilo que tem sido achado nas pesquisas, aí é um outro tipo de debate que a gente vai ter que avaliar a qualidade da pesquisa, delineamento, se o cara fez as coisas certas, se foi uma amostra representativa, se ele usou o tipo de análise correta, enfim, é um tipo de debate que vai avaliar o processo de realização e conclusão da pesquisa. Tá? O outro é o seguinte, é a interpretação que se dá a esses achados. Eu acho que aí é um problema que transcende muitos aspectos da psicologia, da pesquisa em psicologia. Tá? Todas as áreas são suscetíveis a isso. Inclusive tem num dos meus vídeos lá na trilha de psicologia positiva, eu cito eu sempre esqueço o nome da pesquisadora, com uma neurocientista, que ela fala que ela fez um estudo X e quando foram noticiar o negócio era meio que um Frankenstein. O estudo dela estava correto, certinho, bem documentado, tudo explicadinho, com as limitações do estudo, o que foi feito, o que não foi, o que ela considerava como viável em termos de interpretação, o que não. Mas, por uma questão de marketing comercial, né, a mídia transformou aquilo em outra coisa. Tá? Então, a culpa é dela? Não, a culpa não é dela. Então, isso aí já existe há muito tempo. As pessoas que têm seus determinados interesses pegam um recorte de um conteúdo e colocam aquilo de uma outra forma. Tá? A pandemia aconteceu muito, vi muita situação, gente mandando coisa no WhatsApp, isso aqui não está legal, olha aqui tem um estudo agora, não sei o quê. Aí você vai ver o estudo, aquilo é um trechinho. Que, na verdade, quando você lê o parágrafo, nem precisa ler o estudo todo, você está vendo que não é aquilo que as pessoas estão, né, matracando ali na cabeça de todo mundo. Então, assim, essa questão ela é interessante, né? Porque, se você tem um estudo, tá apontando o otimismo e a positividade são ligados à longevidade, né, e à saúde, legal. Mas aí esse negócio aí não tá legal, né? Tá, você fica reforçando que tem que ser isso. Ué, gente, mas aí são os estudos que estão sendo feitos. Então, é o tipo de interpretação que se dá. Todo estudo possui limitações. Então, a gente pega um pedaço de uma amostra, né, de uma população, né, e aí o que a gente faz depois é estudar aquilo porque reduz o tempo, reduz o custo, a complexidade, e você generaliza aquilo para uma população maior. Né? Mas é generalizado no sentido de aquilo é uma tendência, aquilo não pode ser dado como verdade absoluta, existem muitas limitações em todos os estudos. Então acho que o problema continua sendo o quê? São as pessoas que interpretam as coisas de forma equivocada. Pessoas acabam não passando, né, às vezes, por um artigo de revista, ou numa entrevista, ou num bate-papo, passando a totalidade dos fatos, fazendo um debate sobre as limitações daquilo ali. Então as pessoas querem saber assim, o cara encontrou lá otimismo e positividade, o cara vai viver mais, vai ser mais não sei o quê, vai ter mais saúde. Isso vende, né? Ainda mais se você linka isso dizendo que está fundamentado por um estudo científico, isso prende a atenção das pessoas. Só que aquilo não é a totalidade. Existe uma série de outros fatores atrelados a essa questão de longevidade e por aí vai. Então, eu continuo achando que essa questão dessa, vamos dizer assim, dessa zona de estresse, né, ou desse excesso, é um problema de interpretação e não dos estudos que estão sendo feitos pelos pesquisadores. Aí vamos seguir aqui. Esse é um ponto interessante, né, que ela coloca aqui que, embora a psicologia positiva, né, tenha deixado claro que o foco nas emoções negativas é insuficiente, né, que foi um dos motes do Martin Seligman quando ele fundou a psicologia positiva, eu acho que ela traz um esquema interessante aqui, que é um pensamento. Né? Da mesma forma que pensar só nas emoções negativas é insuficiente também, né, as pessoas acharem que são só as emoções positivas.
Isso aqui, show de bola. Eu acho que tem tudo a ver com esse movimento da psicologia positiva 2.0. A gente tem que olhar o ser humano de uma forma integral. Isso é para acabar com o discurso aí daqueles que querem só vender alguma coisa ou que não se aprofundam e não pesquisam sobre o tema. Então a gente tem que olhar o todo, né? Eu cito muito lá na minha trilha lá da psicologia positiva no canal, falando sobre o que? As emoções positivas, quem é que deu desfecho positivo lá no longa, né, divertidamente? Foi a emoção negativa, foi a tristeza. Então as coisas têm que ser colocadas em perspectiva. Né? Eu falo sobre essa questão do otimismo, lá tem um vídeo que eu falo sobre otimismo, pessimismo. Ah, então otimismo é maravilhoso, pessimismo é ruim. Não, isso tem que ser contextualizado. Então vão existir cenários, profissões em que o cara que é pessimista vai ter, né, um melhor desempenho do que o otimista. Então o cara ser excessivamente otimista tem os seus riscos, assim como ser excessivamente pessimista. Ah, quem tem um trabalho significativo é bom, é maravilhoso, o cara tem um propósito, mais ou menos. Eu coloquei nos vídeos que eu falo lá sobre a questão do trabalho significativo, né? Existe lá um efeito, um efeito, vamos dizer assim, colateral. Porque às vezes o cara está realizando uma atividade, você vem com conhecimento, fala, pô, mas o seu trabalho não é significativo. Você gera uma reflexão no sujeito, ele vai olhar para o trabalho e fala, pô, meu trabalho não é significativo, eu vou meter o pé daqui. Sai fora. Então aumenta, isso pode aumentar a intenção de saída na força de trabalho, né? Ou gerar uma pressão, né? Uma ansiedade, um estresse em cima do sujeito em busca de propósito. Não tem que encontrar alguma coisa que eu tenho propósito. Não, isso aqui não dá, isso aqui não dá. E isso, inclusive, eu estava vendo essa semana no LinkedIn uma postagem lá de uma pesquisadora falando sobre isso, sobre esse estresse, essa ansiedade que está em cima dessas gerações novas, né? E as coisas têm que ser feitas, não, você tem que ter um propósito, se não tiver um propósito, então, né, não é tão fácil de estabelecer isso, né? Às vezes leva-se uma vida para você identificar uma atividade ao qual você tem propósito em fazer, ou qual seria o propósito da sua vida, né? E aí você gera esse tipo de estresse. Então, as coisas têm que ser vistas de uma forma mais holística. Então, isso aqui eu achei bacana. Hein? Nós somos o ser humano, então a gente tem lá nossas forças, virtudes e talentos, e nós temos lá as nossas questões, né? As nossas dificuldades. Nós somos um ser integrado. Eu lembro o exemplo que eu uso lá na psicologia positiva nos meus vídeos, é o que? A luz, né? Ela tem uma positiva e negativa, ela só liga se tiver os dois. Então a gente tem que ter, né, essa visão de que aquilo que a gente considera como negativo ou dificuldade faz parte do nosso ser e ela é importante. Até mesmo lá na trilha de psicologia positiva, onde eu falo de emoções, né, a proporção que se tem lá em termos de emoções, né, positivas para negativas é 3:1. Então tem que existir emoção negativa. Né? Porque não, ela tem que existir. Aí eu uso lá a analogia do veleiro, né? Se você tirar aquela quilha de baixo, que é uma quilha só, o veleiro tomba. Ele dá sustentabilidade. Então a gente faz parte da nossa essência. Tá? Então as emoções negativas, as dificuldades fazem parte da nossa vida. Tá? Então eu achei essa questão aqui bem apontada, bem bacana, essa discussão que ela trouxe. Aí aqui ela fala que uma coisa que complementa, né, o que foi falado lá. Então, da mesma forma que a gente tem que ver as forças da pessoa, a gente tem que avaliar também os problemas. Então, é uma coisa única, né? O terapeuta, quando vai falar, ou um coach deveria estar buscando isso, né? É o que? Avaliar tudo, né? As empresas fazem isso, né? Vão fazer uma análise SWOT, vai ver as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, eles avaliam positivo e negativo de forma interna e o positivo e negativo externo à organização. Então, essa é a leitura, essa deveria ser a dinâmica. Então, em algum momento, né, alguém achou que isso estava sendo propagado de forma diferente, que para mim é um equívoco. Né? Então, a minha trilha de psicologia positiva já está há um bom tempo, né? Eu sempre vim abordando, né, o conhecimento dentro dessa amplitude, da gente olhar o todo. Aí vamos ver o que mais a gente tem aqui que ela fala. É o que eu já vim falando aqui, dá mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, essa questão do estresse, né, da tristeza, né, das angústias, dos arrependimentos,
tudo isso faz parte da evolução humana. Às vezes, né, um momento, né, de estresse, de angústia, de tristeza, nos traz um crescimento muito maior do que uma emoção positiva, do que uma realização. Então, o que a gente tem que pegar como extrato, que eu vejo tudo isso, tanto o positivo quanto o negativo, são duas polaridades de eventos que ambos nos conduzem ao crescimento. Tá? Então, da mesma forma, né, como a gente tem que refletir sobre aquilo que não está bom e as nossas dificuldades para a gente melhorar, muitas vezes, se a gente não refletir sobre aquilo que foi feito que deu bom resultado, a gente também não consegue tirar alguns aprendizados. Então, assim, tem lá uma variação do diário de gratidão. Você fala, quais são as 3 coisas positivas do seu dia? Isso e aquilo. Né? Estava aqui, minha esposa me trouxe um café, minha filha me deu um abraço, né? Eu fui bem avaliado lá no meu trabalho que eu apresentei lá no doutorado. Né? Mas por que isso é positivo? É importante a gente avaliar. Porque minha esposa não costuma muito trazer o café, não. Ela não bebe café, ela não faz, mas hoje ela viu que eu estava aqui muito enrolado, então foi especial. Eu vi que ela saiu do cotidiano dela, ela fez um movimento para me agradar, viu que eu precisava de um apoio. Então isso tem um sabor especial. No doutorado, porque eu quebrei a cabeça aqui 2 meses para apresentar esse negócio, para fazer resumo, li mais de 20 artigos, não sei o quê. Então, teve todo um esforço consciente, né? Eu tive que abrir mão de um monte de coisa, né, para conseguir alcançar aquele negócio. Então, isso me traduz que o meu esforço me levou a um nível de realização, de atingimento de uma meta importante. Então, assim, isso é uma evolução do pensamento no sentido de que, assim como as dificuldades, os tropeços, né, para que eles possam gerar crescimento, a gente precisa avaliar o que aconteceu, né, e trabalhar em cima daquilo, aquilo que é positivo também. Então a gente precisa refletir sobre as coisas boas, do como a gente chegou ali, porque às vezes pode ter sido um acaso, uma sorte. Aconteceu, é bom, mas, né, foi sorte. Não foi um esforço que eu tive, aquilo que eu fiz, ou que alguém fez algo assim, né, de uma forma intencional. Entendeu? Então é bom, mas, né, não vai gerar assim alguma reflexão, crescimento. Mas é importante também a gente fazer essas reflexões. Então, tanto quanto positivo quanto negativo, né, é interessante, né, para a gente ter aí um crescimento, né, vamos dizer assim, um desenvolvimento consciente. É bom a gente gerar esse tipo de reflexão, ok? Vamos lá ver o que mais tem aqui. Isso aqui já foi falado lá na trilha lá de psicologia positiva, no Forças de Caráter, que são os 3 pilares da psicologia positiva, né? Que são as experiências subjetivas positivas, né? Aquilo que você vivencia, né? Os talentos individuais, as forças de caráter e as instituições positivas, né? As organizações, o governo e os grupos sociais que deveriam, né, estimular essas questões. Aí aqui um momento interessante, porque o que acontece? Ela traz aqui um apontamento lá do New York Times, uma coluna, numa sessão científica do New York Times de 2002. Tá? Só que assim, eu não vi... ela faz uma crítica aqui, na verdade, né, o poder do pensamento positivo e tudo mais, só que ela coloca que basicamente lá boa parte lá do que foi apontado era em relação a achados de coisas que eram contrárias, né, ao pensamento positivo, que eram, vamos dizer assim, né, pessimismo e outras questões, né, que de certa forma traduziram aí no melhor resultado. Qual é a questão, a ressalva que eu tenho aqui? Eu não acessei lá o New York Times para saber se isso era um fato ou não, e outra coisa é que não tem um estudo, tá, apontando essa questão. Então, aí o que acontece? Fica uma coisa, né? Porque está sendo atribuído aqui o Dr. Friedman, depois o outro Dr. Isakovitz. Tudo bem, mas e aí? Onde é que isso está? Né? Mas, de toda forma, o que acontece? Ela coloca aqui essa questão que, né, os pessimistas mais velhos, né,
acabavam sofrendo menos depressão do que os otimistas. Então, numa população mais idosa, o pessimismo acabava sendo mais, né, vamos dizer assim, um fator protetor à depressão, que é né, um achado, vamos dizer assim, diferente às populações mais novas. Tá? Outra coisa foi em relação à questão do pessoal lá, os velhinhos que são ranzinza. Então lá os idosos que reclamavam mais, vamos dizer assim, que eram mais ranzinzas, né, tinham uma situação mais saudável, né, comparando aí uma vida mais longa em relação a quem não era. Então quem era bonzinho e tudo mais, né, isso foi atribuído aqui ao Dr. Lieberman. Então assim, não consegui achar essa referência, esse estudo, e aí fica, né, toda vez que isso acontece, é importante a gente ter em mente de ficar sempre com uma interrogação. Tá? Então, isso aí tem uns montes na internet, muitas vezes na televisão, revista. Ah, porque isso aí não, porque o doutor não sei quem falou. Tá, mas falou com base em quê? Né? Ah, ele fez um estudo, não foi publicado, mas eu fiz um estudo, uma amostra tal, fiz isso, aquilo, tal, teve a limitação tal, mas aí já é outra coisa, porque a gente percebe que o cara fez uma pesquisa. Não foi uma pesquisa, é um relato observacional. Na profissão dele, ele começou a perceber que os pacientes também servem, mas isso tem que ser declarado. Então, quando não é declarado, é um recorte, e aí as coisas ficam mais complicadas. Então, da mesma forma que foram feitos muitos recortes levando a esse tipo de debate, que o pensamento tem que ser positivo, cara, tem que ser feliz, tem que estar sorrindo, tem que estar otimista, né? Fica complicado você também pegar um recorte de uma outra coisa para dizer o contrário. Então, aí você está, né, usando aí, utilizando da mesma situação, do mesmo problema para trazer uma outra visão. Então, achei interessante, mas não achei aqui estudos, né, em relação a isso aqui. Então, aí vamos seguir aqui o barco. Aí tem aqui uma nota que é um pouquinho maior. Deixa eu fechar aqui. E aí, em geral aqui, né, essa questão que é interessante, né, do ponto de vista de a gente ter um equilíbrio, né. Então, assim, nada tem que ser 100%. Ninguém vai ser 100% feliz, otimista o tempo todo, né? Como também se a pessoa for 100% lá, né, depressiva, sem esperança, né, sem vontade de fazer as coisas, também vai ser o Odo Borogodó. Então, tudo na vida, como já dizia lá o Siddhartha Gautama, né, caminho é o caminho do meio. Então, não é só positivo, não é só negativo. Né? Então, a gente vai, de vez em quando, né, eu uso aquela analogia do eletrocardiograma, né? Tem hora que o ponto está lá em cima, tem hora que bate embaixo. Bate em cima, bate embaixo. A vida é assim. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você não vai estar muito legal. Né? Agora é importante a gente ter uma visão, né, vamos dizer assim, mais distante, no sentido de olhar, pô, no geral, como é que eu estou? Né? No geral, ontem que eu tô bem. Tendo aqui fico meio triste quando acontece isso, não é normal. Né? Agora, se você começa a ficar muito lá embaixo, né, ou excessivamente também lá em cima, a gente tem que começar a avaliar o que está acontecendo, porque às vezes você está entrando também numa situação de euforia que não condiz com a realidade, como muitas vezes acontece com a questão do otimista, né, extremo. Ele acaba fugindo um pouco da realidade. Tem situações ali ilusórias e o cara acaba pegando um caminho complicado. Né? Então a pessoa tem que ter um senso de realidade. Então as coisas precisam ser contextualizadas. Tá? Continuo considerando que potencializar o que é positivo para mim faz todo sentido em todos os aspectos da vida, nas relações amorosas, relações familiares, sociais, no trabalho, no seu desenvolvimento, nos seus estudos. Então, potencializar aquilo que você tem de bom, seus talentos, suas virtudes, eu vou usar o máximo que eu puder. Isso não quer dizer que a gente tem que fechar os olhos, né, para aquilo que não está bom. Isso é realmente uma visão muito míope e muito equivocada. Então, a gente tem que olhar para isso também, ok? Grande ponto aí em relação ao que ela traz. Olha que legal, né? Ela traz aqui uma questão sobre esses eventos, né? Pensamentos, emoções negativas,
Então, o que ela coloca que é importante, né? É aquela coisa, né? Não é o querer jogar as coisas para debaixo do tapete. Então, a gente tem que parar com isso. Tá? Quando esse negócio aí, não, esquece, negócio, vambora, que vai resolver sozinho. Não, nada se resolve sozinho. Né? Ah, mas às vezes eu estou gripado, não tomo remédio, passa. Passa porque o seu sistema imunológico trabalhou e resolveu. Mas não resolveu sozinho. Alguém teve que fazer alguma coisa. Tá? Então, assim, óbvio, isso não quer dizer que a gente não tem que contemporizar, né, e relevar certas coisas, é diferente. Então, não é ser cri-cri, querer, né, meter a mão em tudo para resolver tudo, brigar, não é isso. É diferente. Às vezes aquela situação que te incomoda, te traz uma dor, né, uma discussão com o marido, com a esposa, com o companheiro ou um colega de trabalho, aquilo ser algo que realmente gera um incômodo grande e que às vezes ou é um incômodo muito grande, aconteceu só uma vez, ou já aconteceu mais de uma vez e ainda não foi trabalhado. Então é importante, que ela traz aqui, ter um tempo suficiente para que a gente consiga transcender aquilo, ressignificar, aprender, encontrar estratégias de lidar com aquilo de uma forma construtiva, entendeu? Então, se a gente taca para debaixo do tapete ou esconde lá na caixinha de Pandora, aquilo vai continuar lá. Em algum momento, é a analogia lá que a Brené Brown utiliza, né? Quando ela fala do documentário dela sobre vulnerabilidade, né? Então, as nossas dificuldades são uma bexiga grande de ar que você enfia na piscina. Quando você está bem equilibrado, forte, né? E as situações são favoráveis, você consegue mantê-la ali. Em algum momento, você vai estar mais fraco, cansado, né? E aí você escorrega e a bola vem na tua cara. Então é o que acontece se você começa a colocar esses eventos, essas situações de dor, de trauma para debaixo do tapete. Em algum momento elas vão aparecer, e isso é muito ruim, né? Porque elas podem aparecer no momento onde você está mais frágil e que era crítico para você alcançar algo. Então é interessante a gente encarar essas dificuldades, encarar essas dores. E aí não deixe, né, de, quando necessário, baixa a guarda, pede ajuda. Não quer ir no psicólogo, no psicanalista, conversa com alguém. Entendeu? A gente tem que ter essa humildade, essa força de ver que certas coisas, né, ultrapassam a nossa capacidade de conseguir vencer aquilo sozinho. E aí entra os aspectos também espirituais, para quem é mais religioso. Então, a gente precisa dessas questões, muitas vezes, para transcender essas dificuldades que a gente tem. Então, esse é um apontamento bem bacana que ela trouxe aqui, que eu achei legal. Vamos ver aqui. Ela trouxe esse aspecto aqui que eu achei legal, né? É o pessimismo defensivo, né? Isso até coloquei lá na questão lá do vídeo que eu falo sobre pessimismo e otimismo. Então, mais uma vez, a gente tem que colocar as coisas dentro de um contexto, tá? Então, existe ali um aspecto positivo, né, das pessoas que têm essa questão do pessimismo defensivo. O cara utiliza uma estratégia, né, dele usar o pessimismo dele de uma forma defensiva, de avaliar melhor o cenário, de verificar às vezes o que pode dar errado, então ele se prepara mais, né? Ou de uma forma prática de obter mais conhecimentos, uma ferramenta ou algo do tipo, ou se preparar psicologicamente, né? Eu tinha um gerente que fez processo comigo que ele fazia muito isso, muito uso desse pessimismo defensivo. Eu vou fazer não sei o que, mas isso dá errado, isso não sei o que. Então ele se preparava psicologicamente, por quê? Ele refletindo aquilo de uma maneira mais equilibrada, mas se acontecer isso é ruim, mas também não é tão ruim porque eu consigo não sei o que, eu já tenho isso, eu tenho aquilo. Então, para aqueles eventos que possivelmente poderiam ocorrer, caso eles acontecessem, psicologicamente ele já tinha ali um argumento, né, para entrar em cena e evitar que ele entrasse um nível maior de ansiedade ou de estresse. Então é muito interessante. Então traz aquela visão de que, gente, é positivo, é negativo, isso tem que ser avaliado dentro de um contexto. Tá? Que tipo de situação você tem, que tipo de característica que a gente está falando, né? Que tipo de emoção ou que tipo de situação, para avaliar se aquilo é bom ou ruim. A ansiedade é bom ou ruim? As pessoas me perguntam, que eu quero ter menos ansiedade, não sei o que eu acho que eu sou ansioso. Tá, mas me diz uma coisa, sua ansiedade está te levando a que tipo de resultado?
você honra seus compromissos, você atinge suas metas, você está dando atenção devida às suas relações. Sim, tá tudo bem. Então, qual é o problema com a sua ansiedade? Um grau de ansiedade é bom porque impele o sujeito, movimenta ele, né, a fazer mais, ir mais à frente, estar mais atento, estar mais preocupado em fazer mais, em que as coisas corram bem. O problema é quando você começa a ter um nível em que começa a impactar as suas atividades. Aí é ruim. Então essa coisa de olhar, porque a ansiedade é ruim, falando, não, não é, vamos olhar o todo. Né? Então, nesse caso aqui, essa questão do pessimismo defensivo, ele traz muitos aspectos positivos e protetivos para eventos, né, que teoricamente poderiam ocorrer de uma forma não esperada. Para o próximo vídeo, eu vou falar de um segundo autor também que está dentro dessa esteira da psicologia positiva 2.0, que é o Paul Wong. Então, ele também lá atrás, ele trabalhou esse termo psicologia positiva 2.0. Esse artigo é recente, né, 2020. Ele fala sobre a maturidade da psicologia positiva e do surgimento da psicologia positiva 2.0. Então, ele meio que faz aqui um overview do livro Psicologia Positiva, que está na terceira edição, do Compton e do Hoffman. Tá? Então, esse artigo também ele é interessante, que ele vai reforçar esse contexto e esses conceitos que a gente tem trabalhado em relação à psicologia positiva 2.0. Então, para você que viu aí, não deixe de replicar, dar o seu like, ok? Curte aí o canal, não deixe de clicar na sineta aí para você não perder o conteúdo que vai sendo lançado. E aquilo que você tiver dúvida, como muita gente faz, coloca lá um comentário que eu respondo. Tá? Você tem um outro artigo sobre esse tema, você tem alguma indicação disso, de livro, coloca aí que aquilo que eu puder fazer e souber, eu direciono. O que eu não souber, eu tento buscar com outras fontes para ajudar vocês da melhor forma. Ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.